Queridos, como foi dito, hoje nós estaremos dando início a uma série de estudos baseados neste livro aqui. Quando Jesus confronta o mundo, tendo como pano de fundo a exposição bíblica de Mateus dos capítulos 8 a 10. Alguns irmãos pediram para eu botar a lista dos livros do domingo passado no grupo da igreja, foi colocado lá, alguns estão se organizando para comprar, para ler, ninguém é obrigado, tá? Mas, para quem se interessar, esse é o livro que a gente introduz hoje, né? O primeiro capítulo ele é muito denso, ele é muito extenso, não dá para a gente resumir num estudo de domingo, então hoje a gente faz a introdução e a gente segue até acabar o livro. Quando acabar o livro, aí a gente vai ali para o livro do profeta Daniel, conforme também a gente já começou. Aqueles que querem dar um upgrade, né, aproveitar melhor aquilo que a gente vai ver aqui, querem um livro para rever a caminhada com Deus, né, para trazer algumas coisas boas nesse sentido, a sugestão é Como Viver e Agradar a Deus, de Sproul, da editora Cultura Cristã, tá? Esse livrinho aqui, ele ajuda você a entender esse daqui melhor. Esse daqui é mais técnico, esse daqui é mais prático. Então, né, se você se interessar por ele, os capítulos dele não são grandes, você pode ler um capítulo por dia, ou dividir um capítulo em 2 dias, e os capítulos são a suave graça, o objetivo da vida cristã, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, a batalha contra o mundo, a batalha contra a carne, o diabo, Satanás como acusador, paralisia por temor e culpa, perdão real, o cristão carnal, o pecado da soberba, o pecado da preguiça, o pecado da desonestidade, doutrina e vida, e nunca desista. São os capítulos desse livro, bem bacana. Se depois você se interessar, me pergunta o nome e eu vou botar também lá no grupo da igreja. Esse daqui faz um complemento para esse daqui, tá certo? Isso aqui pode ser feito na devocional, sua devocional. Você está com o tempo da Bíblia, depois dá uma leitura no capítulo e vai encaixando as coisas, fica bastante interessante. Mas vamos nós, abram suas Bíblias, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, os versos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós queremos aprender mais de Ti, não apenas, Senhor, para termos conhecimento de Ti e da Tua vontade, mas para que os nossos corações, eles aprendam a Te amar da maneira correta, a fim de que as nossas vidas sejam direcionadas pelo santo temor e pelo amor que temos por Ti. Queremos viver, Senhor, não uma vida religiosa, mas uma vida que Te agrada. Queremos viver não de fachada, mas de fato e de verdade. Queremos viver para Te agradar e entendemos, Senhor, que para nós Te agradarmos, nós precisamos rejeitar e deixarmos para trás muitas coisas que não Te agradam. Que Tu nos lembres, Senhor, por meio da Tua palavra, que Tu nos instruas, que Tu nos confrontes, que Tu nos exortes, que Tu, Senhor, transforme a nossa mente e o nosso coração, que o Teu Santo Espírito haja com graça no nosso meio, a fim de que no final dos estudos desse livro, nós possamos ter uma visão mais correta da Tua vontade e possamos ter o desejo de Te agradar
e glorificar o teu santo nome. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, os nossos próprios corações, as nossas prioridades, como temos conduzido as nossas vidas, porque muitas vezes o nosso amor está no mundo e não em Ti. Muitas vezes, de forma surpreendente, nós estamos tão apegados ao que o mundo oferece, que nos distanciamos de Ti, que nos afastamos do Teu propósito, que nos esquecemos, Senhor, da Tua vontade. Ajuda-nos, confronta-nos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, essa é uma oração perigosa, né? É uma oração perigosa, porque você está pedindo a Deus que Deus confronte você, que Deus traga aos seus olhos alguma coisa que você talvez não esteja enxergando. Que a palavra ela sirva então de parâmetro para você perceber por onde anda os seus amores, suas prioridades, o seu próprio coração. Esse texto é muito claro, né? João é um dos apóstolos que mais fala a esse respeito, sobre a diferença entre Jesus e o mundo e a necessidade para a gente ter uma vida que agrade a Deus, da gente abandonar o que o mundo nos oferece. É interessante, né, que desde que a gente entra na igreja, a gente aprende que nós temos que rejeitar as coisas do mundo. E muitas vezes nós entendemos isso de forma distorcida, de forma errada. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando da ordem moral criada, que está em queda, em rebelião com o seu Criador. É todo um sistema moral que é consequência do pecado. É a visão de mundo que o pecado ele cria para satisfazer as suas próprias vontades e a sua própria concupiscência. Quando a gente estudou cosmovisão cristã, a cosmovisão cristã nada mais é do que voltar então os nossos olhos para a Escritura e aprendermos dela a vontade de Deus, para que a vontade de Deus governe a nossa vida em todas as áreas da existência, em todas as áreas da vida. Existe a visão de vida que a Bíblia oferece e existe a visão de vida que o mundo oferece. Recentemente eu tive uma experiência bem interessante. Eu saí para comemorar com minha esposa no dia 16 e nós fomos abordados por um grupo que estava vendendo cotas de hotel e dizia assim: olha, você quer escutar o que a gente tem a dizer? Nós queremos mostrar para você que você pode investir em algo que rende muito mais do que LCI, do que CDI, do que a poupança. E tem mais, você está indo para o restaurante tal, eu estou indo para o restaurante tal. Se o senhor escutar a gente no final vai dar um voucher de R$100 para o senhor consumir no restaurante. Opa, um voucherzinho de 100 conto, vou lá, vamos lá, vamos lá. Aí fui eu, Gabi, eles pegaram as meninas, levaram para um lugarzinho assim, tinha coisa para as crianças brincarem, se entreterem, para não atrapalhar a conversa deles com os pais. Então estava eu e Gabi. E quando a gente chegou lá, eu tive que voltar no carro para pegar o bebê conforto de Olívia. E Gabi preencheu um cadastro lá e teve que colocar a profissão da gente, né? E aí quando eu cheguei, pastor isso, pastor aquilo, pastor isso, eu estranhei, né? Oxe, acaba, pensava que o foco ia ser minha esposa, né? O foco fui eu. Pastor, senta aqui. Quando eu sentei, aí chegou uma funcionária lá e ela: pastor, graça e paz. Aí eu, vixe, graça e paz. Se eu sou evangélica, meu marido é pastor, eu sou pastora, e eu vou mostrar para o senhor como o senhor pode usufruir melhor do seu dinheiro, investir melhor e não sei o quê. E ela começou a mostrar as fotos, os hotéis que estavam construídos, a cota, não sei o quê, PPP, e foi amaciando, preparando a carne,
e chegou o momento que ela disse, mas agora vai vir o meu esposo e ele vai falar com o senhor. Quando ele chegou, era uma mistura de Roberto Justus e Edir Macedo, né? Uma figura bem peculiar, né? Estava ali uma mistura dos dois, e ele se sentou todo engomadinho, todo bonitinho, graça e paz, varão, né? Já foi, e começou, olha, eu vou mostrar para o senhor uma terra que mana leite e mel. Eu, vixe, né? Eu vou mostrar para o senhor meios para o senhor não ficar embaixo da pirâmide, porque Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Olha, e tem mais, como o senhor é da fé, lembra do versículo que diz que quem não ajuda os da fé é pior do que os incrédulos? Eu vou abrir uma cota especial minha, sem juros, sem nada. O senhor não vai precisar de cadastro, passa a maquineta no cartão, o cartão na maquineta, está tudo resolvido. O que é que o senhor tem qual o seu grande sonho de viagem? O senhor quer ir para Israel? Tem vontade de ir para Israel? Aí eu, então não. Aí ele já ficou meio assim, né? O senhor não tem vontade de ir para Israel? Então não. Estudei arqueologia bíblica, vi as coisas, tem hoje em dia um monte de ferramenta para a gente ver. Se Deus um dia me levar, eu vou, mas para eu pagar, para ir eu não quero não. Ele olhou assim para mim, sim, mas qual é o seu grande sonho de viagem? Eu disse, olha, eu já tive, mas não tenho mais não. Aí o cara começou a ficar aperreado, né? Começou a ficar aperreado. Então, meu sonho de viagem é ir para onde Deus me der, né, condição para ir. Se for para ali, é para ali. Se for para acolá, é para acolá. Eu estou satisfeito. O cara começou a ficar aperreado, né? Eu disse, não, mas olha, eu quero lhe mostrar que isso é um grande benefício, não sei o que. Assim agora, não deixe para depois, porque aqui a terra mana leite e mel. Olha, Moisés mandou 12 espias para a terra prometida. Os 12 voltaram, 10 ficaram incrédulos e 2 confiaram na promessa. Essa é a promessa de Deus para o senhor. E eu, né, estava segurando a madeira assim, né, há um chicote aqui, eu pensei na hora, me lembrei de outros versículos, né, mas não, assim não, lá em casa a gente não tem costume de fazer nada por impulso, a gente vai bater um papo, vai conversar, se a gente chegar a um consenso, depois a gente volta, não, mas ficou aperreado, irmão, transtornado, o semblante dele ficou desfigurado, porque naquele dia ele achava, né, que ia me vender o céu na terra, achava que ia ganhar umas cotinhas, né, e não ganhou nada. Por que é que eu estou contando essa história, irmãos? Porque ela é triste, porque o coração daquele homem estava impregnado do mundo, porque a visão de vida e de reino dele era totalmente diferente. Ele queria o reino na terra. Para ele, a prosperidade financeira era sinal da bênção de Deus. E eu não estou dizendo que uma pessoa próspera não pode ter o sinal da bênção de Deus. Mas isso não é uma regra. Não tem uma regra na Bíblia que quando a gente se converte, tudo vai dar certo, que a gente vai ganhar tudo, que a gente vai comer do bom e do melhor, que a gente vai morar no melhor apartamento, na melhor casa, que a gente vai ser cabeça, não, é um negócio meio estranho. E assim, foi trágico, cômico, não apenas pelo estereótipo deles, mas como a empresa organizou um casal para receber os evangélicos. Como a empresa se mobilizou, porque sabem que os evangélicos são um público em potencial de investidores. E o que é que eles fazem? Eles pegam um casal que vendem a alma para o negócio, a fim de que no final eles tenham um lucro em cima da gente. Tentando fazer o que o diabo fez com Jesus ali na tentação. Adão foi tentado, Eva foi tentada, Eva pecou, Adão pecou. Cristo foi tentado, o diabo ofereceu muitas coisas agradáveis aos olhos, desejáveis ao coração, grandeza, nome, poder, prestígio, mas Jesus rebateu com a palavra de Deus. Ali era a visão do mundo sendo levada para Jesus e Jesus confrontando com a visão de Deus. É isso que fala esse livro.
o confronto entre a visão de Deus e a visão do mundo, baseado em Mateus capítulo 8 até o capítulo 10. É isso que a gente vai conversar sobre em alguns domingos. Por quê, irmãos? Porque muito provavelmente aquele casal achava, né, eu acho que de tanto falar aquilo, eles acreditam no que eles estão dizendo. Eles acreditam que ali é o melhor de Deus para mim. Eles acreditam que aquela é a melhor forma de ver a vida. Eles acreditam que de fato correr atrás de determinadas coisas é muito mais importante do que ter paz no coração com Deus sem entregar o coração a essas coisas. E Gabi, a gente voltou triste para casa, escandalizado, impressionado, como o mundo estava impregnado no discurso religioso deles, na visão de prosperidade deles, na visão da bênção de Deus. É por isso que eu disse, muitas vezes a gente não nota o quão impregnado o nosso coração está. A gente precisa ser confrontado por Jesus, e a gente é confrontado por Jesus quando a gente abre a Bíblia. A Bíblia, ela constantemente nos confronta, ela nos coloca na parede e nos faz questionar se os nossos valores, se os nossos propósitos, se a nossa moral, se a nossa vontade, de fato corresponde à vontade de Deus. E João, lendo de novo o texto, vai dizer: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como é forte, irmãos. Uma coisa exclui a outra. Uma coisa exclui a outra. É incompatível. Ninguém pode amar a Deus e o mundo. Pelo contrário, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. É uma coisa incompatível. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. As coisas do mundo, aos olhos das pessoas, elas são eternas, mas de acordo com a Escritura, são passageiras. O cara está vendendo cota dizendo, né? Ah, o senhor paga aluguel, agora vão pagar aluguel para o senhor. Em um ano o senhor tira tanto e não sei o que, mostra cálculos mirabolantes e um discurso bonito e tenta inflar o seu ego e traz aqui uma água. O senhor quer mais alguma coisa? Quer um cappuccino? Quer não sei o que? Não, porque não sei o que. Tenta inflar seu ego para você cair na arapuca, para você cair na armadilha que eles estão montando. E aí é onde muitas vezes a gente percebe onde está o coração da gente. Para eles está tudo muito encaixado, mas se você olhar para trás, quantos hotéis fecharam, quantos restaurantes fecharam por conta da pandemia? Quantas pessoas perderam seus empregos, tiveram que se desfazer dos seus bens, porque não conseguiram sustentar o seu negócio com as portas fechadas. A riqueza oferecida, ela parece ser eterna, parece ser boa, parece ser palpável, mas a Bíblia está dizendo que essas coisas são passageiras. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então hoje a gente vai introduzir o tema, e eu vou levantar algumas coisas aqui, algumas questões, que mostram a diferença de Jesus e do mundo. Os irmãos já entenderam que Jesus e o mundo são muito diferentes, são abertamente opostos em seu propósito, caráter, valores e objetivos. Quer dizer que há uma oposição entre o mundo e Jesus. Jesus nos ensina a fazer a vontade de Deus e o mundo nos ensina a procurar a nossa própria vontade. Jesus nos ensina a procurar a glória do Senhor
E o mundo ensina que nós devemos buscar a nossa própria glória, fazer o nosso próprio nome. Jesus nos ensina a sermos submissos à vontade de Deus, e o mundo diz: não, a vontade de Deus não presta. A vontade que você deve ouvir é a do seu coração. É o seu coração que deve ser satisfeito. Vá atrás dos seus sonhos, enquanto que Jesus diz: vá atrás do propósito de Deus para a sua vida. E aí a gente começa a ver que quando a gente ama Jesus, o nosso propósito está alicerçado naquilo que Deus quer. Quando a gente ama o mundo, o nosso propósito está alicerçado nos nossos objetivos. Quando a gente ama Jesus, o nosso caráter é moldado pela Escritura. É a Escritura que vai podando a gente, aparando as arestas, a fim de que a gente, vivendo em santidade, reflita a glória de Deus. As pessoas olhem para nós e vejam Deus em nós, de tal forma que a nossa vida seja igual a do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Entretanto, o mundo molda o caráter também das pessoas, e aí o caráter das pessoas é moldado, e as pessoas, elas tentam aparentar uma coisa e são outras, são cheias de ganância, cheias de avareza, mas tentam, mostrar que são bondosas e que são moralmente corretas. E no mundo tem pessoa moralmente correta. Entretanto, muitas vezes a motivação para ser moralmente correta é distorcida. De vez em quando aparece lá no meu Instagram, porque agora você não controla mais, né? Antes você só via quem você seguia, agora está aparecendo um monte de coisa. Aparece vídeo de pessoas fazendo o bem. É um youtuber, um instagramer da vida, que vai no meio da rua, aí senta do lado do pobre, dá dinheiro para o pobre, mudando a vida dele. Aí todo mundo: que coisa linda, alguém olhou, sentou, deu dinheiro para ele, que legal. Provavelmente aquele dinheiro vai fazer muita diferença na vida daquela pessoa, mas a pessoa está ganhando views, a pessoa está ganhando curtidas, a pessoa vai ganhar patrocinadores, a pessoa vai ser chamada para outros lugares. Por quê? Porque ela sentou e fez o bem. A Bíblia, ela molda os nossos valores. A Bíblia diz: certo é isso, errado é aquilo. O temor do Senhor é apartar-se do mal. O mundo diz: não tem certo e errado, tudo depende do seu ponto de vista, da sua vontade, do contexto, do momento, do seu coração. Dê vazão ao que você quer. O mundo distorce os valores. Por isso que nós vivemos numa grande guerra de narrativas. Por quê? Porque existem duas grandes narrativas que permeiam o nosso dia a dia. A narrativa do Evangelho, que mostra a verdade de Deus e que diz assim: esse é o valor correto que a vida deve ser vivida. Existe a narrativa do mundo, que se desmembra em várias pequenas narrativas. A narrativa da satisfação sexual, do poder, do prestígio, da autonomia, da libertação, do empoderamento e de tudo aquilo que a Bíblia diz: não, não, não. E nunca foi tão difícil educar filhos como hoje. Porque os filhos da gente têm acesso na palma da mão, por meio da internet, a toda uma conjuntura de narrativas que estão nos desenhos, nos filmes, nas propagandas, nos seriados, nos jogos. Enquanto que talvez você faça muito mal 2 devocionais por semana, talvez de 4 domingos no mês venha 2, e seja extremamente negligente no cuidado deles, não cumprindo o que disse lá Moisés, seja no levantar, no caminhar, no deitar.
O mundo é essencialmente autocentrado, o mundo é centrado em si mesmo. Quando você vê uma pessoa autocentrada, uma pessoa que faz com que tudo converja para ela, uma pessoa que tire da sua vida qualquer coisa que possa atrapalhar os seus propósitos, você está vendo que ali tem vestígios de que o mundo está dominando. Porque quando a gente olha para Cristo, Cristo vai dizer, depois de muito cansado e com fome, ter mandado os seus discípulos procurarem comida, depois de servir, falando do Evangelho a mais uma pessoa, os discípulos ficam aperreados, será que ele já comeu, ele não comeu, como é que está isso? E Jesus vai dizer, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente vai ver um apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, olha Timóteo, prega, insta, em tempo e fora de tempo, em toda e qualquer situação. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos para nós mesmos. Com o novo nascimento, a gente vive agora para a glória de Deus. É o interesse dele que nós temos que buscar. É a sua glória que tem que ser buscada, em primeiro lugar, todos os dias. Porque os pagãos são aqueles que não se importam com a glória de Deus. Eles estão extremamente preocupados consigo mesmos. Mas os que nasceram de novo, não é que não tenham necessidades, eles têm, mas eles sabem quem supre suas necessidades, e eles todos os dias acordam com um grande propósito, de que o dia seja vivido para a glória de Deus, na vida comum, do lar, sem glamour, na vida comum do trabalho, nas pressões, nos litígios, na vida comum do trânsito, da faculdade, da escola. É aí, irmãos, que nós somos chamados. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vai lá para Mateus capítulo 20, 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como é que Cristo faz? Ele é autocentrado? Não, ele veio para cumprir o propósito de Deus. Nós caminhamos no Evangelho de Marcos, desde o começo de Marcos até o fim, a gente vê Cristo consciente da sua vocação, consciente do propósito, e tirando tudo aquilo que poderia atrapalhar de que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. E é assim que a gente é chamado por Deus. A gente não veio para ser servido, a gente veio para servir. A Bíblia vai dizer: quem quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus vai ensinar que quem não tem parte com Ele, não é digno dele. Jesus chama os discípulos e vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: não, Jesus, o meu não, eu que lavo o teu. Jesus: ó, você veio, aprenda comigo, é para servir. Jesus não manteve as aparências, Jesus não quis tratamento diferenciado, Jesus não quis ser ovacionado. Muitas vezes o Evangelho vai dizer: olha, não fala para as pessoas o que aconteceu aqui, não. Jesus não queria publicidade, ele queria a glória de Deus. O mundo está em rebelião ativa contra Deus. A estrutura montada pelo pecado, pela sociedade do pecado, e mantida e fomentada por Satanás, tenta de todas as formas te desviar do propósito. E nunca foi tão difícil servir a Deus. Por quê? Porque a gente vive numa guerra de narrativas, a gente é encharcado com as narrativas distorcidas, e a gente tem toda forma de entretenimento para a gente dar desculpa para fazer a vontade de Deus. Você não precisa mais nem ir para o cinema. Você liga a sua televisão, agora ela é uma Smart TV, tem um aplicativo, se você tiver internet,
e pagar a mensalidade, mas tem também gratuito, que você tem acesso a seriado, a filme, ao que você quiser, e eu não estou demonizando, não estou dizendo que isso é coisa do mundo, irmãos. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente deixa de fazer a vontade de Deus porque a gente se encharca com aquilo que o mundo oferece. A gente não tem equilíbrio na vida. A gente não sabe a hora de cada coisa, a ordem de cada coisa, o momento de cada coisa. O mundo está em rebelião ativa contra Deus. Agora nós temos um novo governo no Brasil. A gente ora para que Deus abençoe o nosso país, porque de tabela também nós seremos abençoados. Quando o povo de Israel foi levado cativo, o profeta mandou que o povo orasse pela nação que estava levando eles cativos, porque a prosperidade daquela nação era a prosperidade do povo. Entretanto, nós estamos diante de um governo que é moralmente corrupto, que ele é filosoficamente totalmente diferente daquilo que a gente crê. E aí, todo dia a gente está vendo isso, pelas leis que são promulgadas, pelos ministérios que são montados, pelas coisas. Mas como é que a gente luta contra isso da maneira correta? Querido, a gente luta contra isso da maneira correta, vivendo o Evangelho, começando dentro de casa, sabendo o que é verdade e o que é mentira, sabendo como viver para a glória de Deus. Não adianta a gente querer combater, muitas vezes, as coisas, né, da forma errada. Se você não é o marido que você tem que ser, a esposa que você tem que ser, o pai, a mãe que você tem que ser, se você não vive no seu trabalho da forma que você tem que viver, no seu colégio, aonde quer que você vá, se você não vive da perspectiva de Jesus, para a glória de Deus, você não tem moral para cobrar nada. Pelo contrário, você se assemelha mais a eles do que você pensa. Jesus sempre faz o que agrada ao Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 29, a Bíblia diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus nunca está sozinho, ele sempre está com Deus, ele sempre faz o que agrada a Deus. Jesus sempre faz o que agrada ao Pai. Você foi chamado para ser um imitador de Cristo. Você sempre tem que fazer o que agrada a Deus. O mundo é limitado ao tempo provisório. Tudo isso vai passar. Quando Cristo voltar, ele vai passar a régua em tudo. Toda essa estrutura é limitada e provisória. Mas não Jesus, ou o reino, ou quem faz a sua vontade. Porque quem faz a sua vontade, ainda que morra, viverá. Quem faz a sua vontade, o seu reino não é desse mundo. O seu reino não está preso à era, à história, à hora, a lugar. Nem o seu reino, nem o seu povo. O mundo precisa de salvação. O mundo diz que não. Eles não conseguem enxergar isso. Eles procuram seus próprios salvadores. Ele produz os seus próprios salvadores. Mas a Bíblia diz que o mundo está perdido nos seus delitos e pecados. E a Bíblia vai nos dizer que o único capaz de salvar é Jesus. O único capaz de salvar. Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O mundo está morto nos seus delitos e pecados, e Jesus veio para salvar. Olha que diferença, irmãos. O mundo precisa de juízo. Que juízo? O juízo de Deus. Deus vai trazer o juízo sobre tudo o que é feito em rebelião, em apostasia, em heresia, contra a santidade do Criador. E Jesus é aquele que, quando a gente menos esperar, trará o juízo de Deus. Mateus capítulo 24,
verso 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ele virá para julgar. Hoje as pessoas julgam Jesus e dizem: ele não presta, ele não é Deus, ele não é o Filho de Deus, vocês são ultrapassados, conservadores, vocês são retrógrados, vocês têm que mudar a cabeça de vocês, vocês têm que acreditar, né, naquilo que fala o progressismo, vocês têm que ouvir esse evangelho progressista, inclusivo, esse evangelho, né, que abraça não sei o que e faz não sei o que. O mundo está dizendo que Jesus não presta, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela não serve mais para ser um modelo de moral. Mas Deus está dizendo: olha, Jesus vem julgar, é Jesus quem vai julgar. Um dia, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se prostrará diante daquele que é. Amém? O grande problema, meus irmãos, é que muitas vezes os próprios discípulos de Jesus estão mais ligados ao mundo do que conseguem perceber. É assim, você abre uma frestinha, Salomão vai dizer: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Na perspectiva da Escritura, o coração é o centro, né, da fé, das emoções, dos amores, é de onde vêm os propósitos, os quereres, a moral, é o que movimenta a nossa vida. E Salomão vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas muitas vezes a gente abre uma brechinha, porque a gente quer Jesus, mas também a gente quer o mundo. A gente quer Jesus, mas olha, só isso aqui. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, vocês devem lembrar do Gollum, bichinho, né? Ficou tão apegado ao anel, a um anel, que ele pegava o bichinho e ficava dizendo assim: meu precioso, né? Aqui você está: Jesus, Jesus. Mas quando você é confrontado por Jesus na Bíblia, aí você vira o Gollum e diz assim: meu precioso, não, meu precioso não. A Escritura todos os domingos confronta a gente. A Escritura todos os dias está mostrando o caminho que a gente deve andar, questionando as nossas escolhas, confrontando o nosso tipo de fé, confrontando o nosso compromisso com Deus, as suas escolhas de vida. É por isso, irmãos, que maturidade não depende de tempo, maturidade depende da consciência da vontade de Deus, da prática da vontade de Deus, da escolha correta nas situações adversas da vida, do sim e do não. Tem gente que passa 50 anos dentro da igreja e não cresce, porque de alguma forma o coração está ali apegado ao mundo, não se desvencilha do seu precioso. Enquanto tem gente que olha assim para o mundo, dá aquele suspiro e olha para Deus e vai crescendo
gradativamente, devagarzinho, porque entende que por mais que determinadas coisas sejam boas aos olhos, agradáveis ao paladar, desejáveis para a vida, por mais que algumas coisas estejam na moda e todo mundo está na vibe, mas para aqueles que temem a Deus não são coisas para nós. Os discípulos às vezes estão mais ligados ao mundo do que conseguem perceber. Vamos ver algumas evidências disso? Abre lá em Mateus capítulo 16, verso 23. Mateus capítulo 16, verso 23. Verso 15 e 16. Mateus 16, 15 e 16. Diz assim: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vai para o verso 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, isso nunca te acontecerá. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você está ali, Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, o que é que estão dizendo que eu sou? Beleza, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer que Pedro só teve a capacidade de enxergar isso, de afirmar isso, porque Deus revelou a ele, porque Deus mostrou a ele. Alguns momentos depois, Jesus vai falar sobre o propósito de Deus na vida dele, que ele deveria se entregar, morrer para salvar, e Pedro vai dizer: não, Jesus, isso nunca te acontecerá. E Jesus vira para Pedro e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro não percebia, mas o coração dele estava tão apegado ao mundo que ele não conseguia entender o propósito de Deus para Jesus e ajudar Jesus no cumprimento do seu propósito. Por isso que ele foi repreendido. Muitas vezes nós estamos na igreja, a gente escuta a palavra, a gente caminha com Jesus, mas o nosso coração tem alguns amores diferentes, uns apegos que a gente não consegue abrir mão. E Jesus vai dizer o quê? Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Muitas vezes, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente procura, aquilo que a gente se esforça, não é a vontade de Deus para nós. E por mais que seja socialmente aceito, reconhecido, desejável, servirá de pedra de tropeço, desviará você do Senhor, afastará você de Deus, do propósito de Deus. Quando você não entende a natureza desse confronto, isso é uma evidência de que o mundo está no seu coração. Você não consegue discernir que nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, e que todos os dias o mundo tenta cooptar o nosso coração, pegar o nosso coração para ele. Todos os dias ele está nos oferecendo alguma coisa que é agradável aos olhos, desejável ao coração. Eu contei uma história que aconteceu conosco recentemente. Irmãos, o ambiente lá é para a gente se sentir bem. O ambiente lá é para dizer: você pode ser rico, você pode ser próspero. Eles colocaram duas pessoas que usaram a palavra de Deus, que dizem que servem a Deus, para vender o céu na terra, para inflar o meu ego, para dizer assim: olha, tem um caminho que é mais fácil. Queridos irmãos, isso não foi sutil. Por quê? Porque eu estava prestando atenção nas coisas. Mas muitas vezes é sutil. Muitas vezes está lá infiltrado dentro do livro que a gente lê, do seriado que a gente assiste,
do desenho que as nossas crianças veem. Muitas vezes está nas conversas de bastidores das bolhas da internet. Muitas vezes está na criação, na formação. Muitas vezes os valores são adquiridos pela convivência. Não, rapaz, deixa de ser besta, não é assim, tu vai perder isso, olha essa vantagem. Sempre o mundo vai nos oferecer uma vantagem, e a gente só tem o discernimento para ver se aquela vantagem ela é boa para nós de verdade, se a gente entender a vontade de Deus. Outra evidência é não entender o que está acontecendo. Pedro não entendia o que estava acontecendo, Pedro não entendia porque estava sendo repreendido. Pedro queria o bem de Jesus. Não, Jesus, tu morrer, que é isso? Né? Sai do pé de mim, Satanás. Já pensou, irmão? Mesma coisa que eu chegar para você e dizer assim: irmão, está repreendido no nome de Jesus. Sai, Satanás. Já pensou? Não é duro? Não é duro? Jesus chega para um dos seus discípulos mais chegados, olha para a cara dele e diz: sai, Satanás. Né? É duro demais. Mas o confronto, ele é diário. O que acontece, se você se ofende quando a Bíblia te confronta, é porque você ama o mundo. Ai, Jesus faz isso comigo não, Jesus, ai, meu coração, eu não vou mais te servir não, eu não vou mais te seguir não, você me chamou de Satanás. Se você se ofende quando você é confrontado pela palavra, se mexe com teus brios, se mexe com teu ego, é porque você está com o mundo no coração. Davi e Saul, a gente vai chegar lá nas exposições de Samuel, mas quando Saul é repreendido, Saul chega para Samuel e diz assim: Samuel, não vai embora não, vem sacrificar para todo mundo ver. Tá certo, eu errei, mas vamos lá, Samuel, vou ficar com a fita queimada diante das pessoas. Vem Samuel, o mundo está no coração de Saul. Saul desejava o seu nome, a sua glória. Saul descumpriu a vontade de Deus para mostrar para Israel como ele era poderoso, como ele tinha vencido aquele povo. Saul preservou aquele rei para humilhá-lo, e humilhando aquele rei, ele ser engrandecido. Saul preservou o melhor dos animais com desculpa de sacrificar a Deus. Não, ele queria ficar bem na fita. Olha o grande sacrifício que eu estou oferecendo ao Senhor. Davi peca, faz coisas absurdas, dignas de juízo e castigo, e Deus levanta o profeta, e o profeta Natan vai, e ele é confrontado por Deus. Quando ele é confrontado por Deus: você é este homem. A Bíblia diz: pequei contra o Senhor. Já pensou? 3 palavras: pequei. 4, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi estava vindo: o mundo está no meu coração. Salmo 32, Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me dos pecados de sangue. Deus, tu não te agradas em sacrifício, senão eu te daria. Não quero ser como Saul. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito, um espírito quebrantado. Mas muitos dos crentes se sentem ofendidos, deixam de vir para a igreja, deixam de falar com os outros, quando o evangelho confronta, confunde as coisas. A Bíblia está dizendo: olha, deixa disso, sai disso, isso é fria, você vai prejudicar o seu casamento, sua vida. Quantas vezes em 20 anos as pessoas se afastaram de mim, porque eu cheguei com o evangelho dizendo: olha, olhando nos olhos, querendo o bem, amando, com cuidado, se afasta disso, deixa disso. E a pessoa preferiu acatar o seu coração
do que se submeter à repreensão. Quantos não estão mais no nosso meio, ou se afastaram, ou estão entristecidos? Não, isso aí é ofensivo. O evangelho é ofensivo, porque ele confronta o nosso pecado. Quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, seja fiel. Deus criou homem e mulher. É isso, irmãos. Ai não, pastor, vamos amenizar esse discurso, porque esse discurso aí é meio ofensivo, vai afastar as pessoas. Deus só quer perto dele quem o ama. Deus só quer perto dele quem quer dar a ele a glória, quem o reconhece como Senhor e Salvador. Deus não abre mão da sua glória. Deus não abre mão do seu nome. Deus não abre mão de quem ele é, para agradar A e B, porque ele não precisa de nós é que precisamos dele. Ah não, vamos dar uma amenizada, o senhor evita falar isso, irmão. Se eu for preso, prepare o advogado, porque é para isso que a gente foi chamado, para viver isso aqui, para falar isso aqui. Alguns se sentem ofendidos diante das exigências do Jesus bíblico. Por que do Jesus bíblico? Porque o mundo criou um Jesus que não é Jesus, um Jesus que ama a todos distintamente, um Jesus que é inclusivo, um Jesus disso, um Jesus daquilo. Todos os movimentos têm um Jesus criado, só não é o Jesus bíblico. Todos os movimentos têm um Jesus criado, mas não é o Jesus bíblico. Se o Jesus bíblico te confrontar, se a palavra está te confrontando, só tem dois caminhos: ou você ama a Deus ou ao mundo. Ó Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz: Jesus amou aquele camarada. Jesus diz assim: olha camarada, você tem que seguir a lei e os profetas. Mas eu já faço isso, Jesus, desde pequeno. Vai, Zé, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e depois me segue. O amor dele estava ali. Jesus questiona, Jesus confronta. Onde está o teu amor? Onde está o teu querer? Onde está o teu nome? A Bíblia diz que ele se entristece e vai embora. Perde naquele dia de ter a grande conquista da vida pela graça de Deus. Alguns têm sua lealdade a ele de forma distorcida, né? Não, eu estou lá na igreja, mas eu também faço isso. Vida dupla, máscara, né? Aqui levanta a mão, Jesus, Jesus. No trabalho, faz falcatrua, em casa, não trata ninguém bem, não faz nada certo, vive de jeitinho, Espera aí, querido. Espera aí. A nossa lealdade é todos os dias colocada à prova. A nossa lealdade pelo Senhor. Quem é o teu Senhor? A gente vê isso na vida. É ali, na fala, nas escolhas do controle da televisão. Ah, tá bombando esse seriado. Você começou a ver, vixe, isso aí não dá, não vai me acrescentar nada. E liga, velho. Você vai perder tempo da sua vida para dizer depois que assistiu. Vai atrás de algo que agregue, algo que edifique. Tem também, tem coisa boa, tem coisa que está ali, mas você pode assistir tudo, tirando, mas tem coisa que está escancarada, está lá. Você não pode abrir mão da sua lealdade. Por isso que Israel muitas vezes foi chamado de um povo adúltero, porque não era leal, porque quebrava aliança com o seu Criador, com o seu Senhor. Alguns estão impregnados com a sabedoria do mundo. Estão tão impregnados com a sabedoria do mundo, que quando descobre Jesus, o coração se enche de dor. Ai meu pai, e agora como é que vai ser? Ai,
E agora, como é que vai ser? O nosso caminho é o caminho difícil, irmãos. Ele é estreito. Quer facilidade? Você tem que sair do Evangelho. Não tem facilidade no Evangelho. Jesus é tão bondoso que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu te dou uma paz que o mundo não dá. Mas a porta é estreita, o caminho é árduo, e só tem um caminho. O negócio é tão difícil que você tem que carregar a sua cruz e segui-lo. O negócio é tão difícil que você botou a mão no arado, não pode olhar para trás. Mas hoje em dia está tão fácil em ser crente. Hoje é só ir para a igreja. Está se enganando, querido. Onde é que está a tua lealdade? Onde é que está o teu amor, o teu coração? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Primeiro e segundo mandamento. Sempre haverá um confronto, implícito ou explícito. Às vezes você está lá, diante de um confronto, aí você está lá, ninguém está percebendo, está passando dentro da mente, está passando dentro do coração, mas você sabe que está num momento de confronto, sua lealdade está sendo questionada. Quem é o teu Senhor? Mas às vezes é explícito. É você curtindo um post que não agrada a Deus, é você vestindo uma camisa que não agrada a Deus, é você reproduzindo um conceito que não agrada a Deus, é você indo para o grupinho que você sabe que não agrada a Deus, é você continuando a assistir coisas que afrontam a santidade de Deus, é você deixar de ser o marido, a esposa, o pai, a mãe, de nutrir a sua família do jeito que é para ser. Quer criar os filhos para a glória de Deus, irmãos? Isso é um preço difícil de pagar. É mais fácil entregar o celular, YouTube, a fulano de tal. Quer ter um casamento de fachada? É difícil estar ali no Evangelho, porque todos os dias você tem que abrir mão do seu eu, você tem que negar a si mesmo, você tem que se sacrificar, você vive para a glória de Deus. Você está ali, os dois são um. Quando a coisa está apertada, os dois choram. Quando a coisa está boa, os dois se alegram. Por isso que o povo está se separando, porque ninguém quer ser leal a Deus, ninguém quer submeter à vontade de Deus, ninguém quer amar o outro como Deus mandou. É por isso que tem tantas crianças nas drogas, participando vivendo, vendo e passando por violência, por abandono, porque ninguém quer viver do jeito que Deus quer. Mas nós fomos chamados, irmãos, para confrontar o mundo, para confrontar o nosso próprio coração. Sempre haverá um confronto implícito ou explícito. E esse confronto ajuda a esclarecer tanto a natureza de Jesus como a natureza do mundo. Quando tem esse confronto, a gente percebe que Jesus de fato é diferente do mundo e o mundo de fato é diferente de Jesus. A gente consegue compreender quem é Jesus e quem somos nós quando a gente é confrontado. Porque onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Quando você é confrontado, você percebe quem é o teu Senhor, quais são os teus tesouros, quem é a prioridade da sua vida. Todos os dias nós somos compelidos a escolher, a fazer a escolha da lealdade ou da deslealdade, todos os dias. Eu me lembro, irmãos, do dia que eu peguei o telefone, alegre, porque eu tinha tido o discernimento de que Deus me queria de tempo integral no ministério, Deus me queria pastor e não médico, e eu vibrava, eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus. Peguei o telefone, liguei para minha mãe, feliz da vida, vou compartilhar com minha rainha, com minha amiga, no telefone assim, oi mãe, tudo bom, tudo bom?
Olha, Deus me falou o coração, eu estou indo agora no cursinho trancar a matrícula e eu vou ficar só no seminário, porque eu tenho certeza, eu tenho paz no coração, que é isso que Deus quer para mim. A hora do confronto, a hora do confronto, a hora do confronto. O quê? Você quer ser pobre? Você quer passar necessidade? Você está louco? A partir de hoje a gente deixa de ajudar você para você aprender. Nunca mais você vai receber R$1 até você perceber que você precisa da gente. O quê? É isso? Beleza. Tá bom, mas é isso que Deus quer para mim. Você vai ligar para mim pedindo ajuda. Ligou o telefone. Fiquei assustado, sem entender, fui pego de surpresa. Mas eu nunca liguei. Nunca me vendi. Nunca fui atrás do prato de lentilha, de comer na mesa do rei. E todos os dias a minha lealdade é questionada. Todos os dias, todos os dias, todos os dias eu sou tentado a viver pelo caminho mais fácil. Todos os dias. Mas se nós amamos a Deus, como a gente diz que ama, só tem um caminho e só tem uma escolha. Amém? Não desanime não, irmãos, é só o começo. Não se aperreie não. São 2 capítulos inteiros para a gente ser confrontado. Isso aqui foi só a introdução, eu nem entrei no texto do capítulo ainda. Desanime não. Esse mês eu vou tirar férias da igreja para não escutar aquilo. Eu vou só no dia que o pastor estiver pregando a vitória no nome de Jesus. Eita, hoje o pastor vai entrar naquele capítulo, vou não. Eu só vou no dia que for 10 passos para uma vida feliz. Ai meu pai, o pastor estava falando aquelas besteiras de novo, o bichinho está perdendo a vida dele. A Bíblia diz, quem quer ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a ganhará. Curve sua cabeça, vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores, infiéis, falhos. Precisamos desesperadamente, Senhor, da Tua graça. Porque nós não sabemos fazer as escolhas que agradam a Ti, na grande maioria das vezes. Que Teu Santo Espírito, Senhor, tire de nós tudo aquilo que não Te agrada. Que o confronto da Tua palavra, Senhor, transforme nossas mentes e corações. E que a gente aprenda a Te amar, a Te temer, a Te servir. Que esse ano, Senhor, Tu cresças e que a gente diminua. E que possamos dar as nossas vidas a Ti, por meio dos dons e talentos, por meio do serviço, por meio da dedicação à família, da criação dos filhos, do empenho no trabalho, do empenho nos estudos, que em todas as áreas da vida, Senhor, a nossa lealdade, ela seja questionada, confrontada, e que a gente tenha a alegria de fazer escolhas que glorifiquem o Teu nome. Abençoa o Teu povo, traz um avivamento para a nossa igreja, assim Te peço, grato, em nome de Jesus, amém.